Preciso apagar a luz. Torcer meu telefone não cair no chão. Nem eu. E aí, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é completamente aleatório, não que todos os outros vídeos aqui não sejam completamente aleatórios, mas enfim. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tava assistindo a gameplay do Alan de Life is Strange, né, do episódio 4 de Life is Strange 2. E eu não vou entrar em detalhes que é pra não dar spoiler caso você esteja jogando, sei lá, vai que. Mas vou ter que dar um spoiler pra poder explicar o que eu tô falando, não sei porque que eu falei isso. Enfim, basicamente, um menino, o Sean, que é o personagem principal do jogo, ele sofre um acidente lá e ele acaba perdendo a visão do olho esquerdo, né? Ele perde o olho esquerdo. Ele desenhava muito antes, então pra ele é muito difícil, porque ele não tem mais essa noção de profundidade, então ele não consegue mais desenhar as coisas direito. E aí que, pra quem não sabe, eu não tenho meu olho esquerdo também. Eu vou entrar em detalhes sobre como isso aconteceu depois. Tem um momento no jogo que, pra quem conhece Life is Strange, sabe como é que você tem que, tipo, fazer as coisas, sabe? E daí que o enfermeiro, ele pega um negócio assim na mão, sabe? Um negocinho que tem, tipo, um buraquinho pra encaixar. E ele dá, tipo, uma caneta pro chão. E ele segura o negócio assim na frente do chão. E manda o chão, tipo, mexer assim, sabe? Pra tentar encaixar o negócio. E aí que ele não conseguia, porque ele não tinha mais a noção de profundidade, entendeu? Quando eu vi isso, eu fiquei me perguntando, tipo, caralho, será que eu realmente não tenho noção de profundidade? Porque isso foi uma coisa que eu nunca parei pra pensar na minha vida. E eu já tinha escutado umas pessoas falando, porque quando você tem um olho só, você perde noção de profundidade e tal. E eu falava, tipo, bullshit, tô ótima. Só que aí, depois que eu assisti aquilo, eu fiquei, caralho, eu realmente não tenho noção de profundidade. Isso foi uma coisa que eu nunca parei pra pensar, porque eu perdi o meu olho esquerdo quando eu tinha uns 4 anos de idade. Então, eu não me lembro como é enxergar com 2 olhos. Eu não sei o que é eu não sei o que é ter noção de profundidade, sabe? E aí que isso ficou martelando na minha cabeça, eu fiquei, caralho! E eu fui fazer o mesmo teste que o Sean fez, né? Eu fiquei testando, sabe, a minha noção de profundidade, assim. E aí que eu realmente notei que, caralho, eu não tenho noção de profundidade, velho. E isso, porra, ficou na minha cabeça, eu falei, caralho. Porque não é o tipo de coisa que você para pra pensar quando acontece com você. Muita gente me pergunta, Samantha, como que é enxergar com um olho só? Gente, eu não sei, porque eu não sei o que é enxergar com 2 olhos. Então, pra mim, enxergar com um olho só é enxergar normal, porque, sabe, é o que eu enxergo minha vida inteira. Não a minha vida inteira, mas como eu era muito nova, eu não lembro o que é enxergar com 2 olhos, sabe? E quando eu conto pras pessoas que eu tenho um olho só... Esse vídeo tá escuro pra caralho, gente. Vai ter que ficar assim. Quando eu conto pras pessoas, né, que eu enxergo de olho só, elas sempre ficam, mas o que é? Aí tapa o meu olho e fica, o que é isso? Tá vendo? Assim, gente... E quando eu conto pras pessoas que eu enxergo de um olho só, essa geralmente é a primeira coisa que eles falam, tipo, então você não tem noção de profundidade. E eu só parei pra pensar nisso hoje, 14 anos depois de eu perder o meu olho esquerdo. E eu fiquei me perguntando como é ter noção de profundidade, porque eu não sei. E muita coisa começou a fazer sentido depois que eu percebi isso, porque eu sempre quis, por exemplo, desenhar. Desenhar foi uma coisa que eu sempre quis aprender. E eu sempre tive muita dificuldade pra desenhar coisas em perspectiva. Eu sempre tive muita dificuldade pra desenhar as coisas em perspectiva e ter noção de profundidade e tal. E eu sempre achei que era porque, tipo, eu não sabia desenhar, tá ligado? E eu nunca tinha parado pra pensar que era porque eu não tenho noção de profundidade, cara. Caralho, velho. Isso bateu muito agora, tipo... Meu Deus do céu, velho. Eu não tenho noção de profundidade. Caralho, velho. Tipo, nossa... Caso você esteja se perguntando como que eu perdi o meu olho esquerdo, eu fui diagnosticada com retinoblastoma quando eu tinha 3 anos e pouco, quase 4 anos. E retinoblastoma é um câncer maligno que dá na retina. Eu fiz quimioterapia quando eu era pequena, eu fiquei careca, eu passei por tudo isso, velho. E engraçado porque eu me lembro de algumas coisas. Eu não me lembro de muita coisa da época que eu fiquei internada, porque parece que essa fase da minha vida foi completamente apagada na minha cabeça. As partes que eu me lembro, geralmente são as partes legais, né? Algumas não tanta. Não porque tem a parte legal em você ficar internado com câncer, né? Mas eu me lembro de algumas coisas e eu me lembro de que eu usava trancinha, sabe? Não esse tipo de trança, mas trança com meu cabelo natural. A minha avó fazia trancinha no meu cabelo. Eu comecei a fazer quimioterapia, eu ficava lá internada no hospital.
e as minhas trancinhas caíam pelo hospital. E eu me lembro que eu olhava pra trás e via uma trancinha lá e pegava. É tão estranho quando eu paro pra pensar nessa fase da minha vida, porque eu não me lembro de muita coisa. Muitas das coisas que eu sei sobre essa fase da minha vida, eu sei porque a minha avó me contou, ou os meus parentes me contaram, porque lembrar mesmo, eu lembro de pouquíssima coisa. Eu me lembro do dia que eu raspei a cabeça. Eu me lembro desse dia. Inclusive, eu raspei meu cabelo no mesmo salão que Jair Bolsonaro. Mesmo salão que Jair Bolsonaro cortou o cabelo lá em Bento Ribeiro. Eu me lembro do dia que eu fui fazer uma cirurgia, eu não sei direito qual cirurgia, mas eu fiz mais de um procedimento cirúrgico, eu acho, pelo que a minha avó me falou. Porque foi ela que ficou comigo quando eu estava no hospital. Porque eu não fui criada pela minha mãe. Eu me lembro de um desses procedimentos cirúrgicos que antes disso eu tinha que tomar anestesia, obviamente. E aí a moça perguntou, você quer tomar injeção ou você quer tomar o chulé da Xuxa? Que era basicamente eles colocavam aquele bagulho tipo de oxigênio em você. Só que tinha anestesia nessa porra e aí você apagava. E eu me lembro que, porra, eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos. E eu falei, chulé da Xuxa, óbvio, adorava Xuxa. Óbvio que eu vou escolher o chulé da Xuxa, né? Foi a pior sensação da minha vida, gente. Parecia que eu estava morrendo, parecia que eu estava sendo sufocada. Depois desse dia eu tive que fazer um outro procedimento um pouco tempo depois. E eu literalmente prefiro tomar uma injeção do que passar por aquela porra de novo. Porque, sério, acho que, cara, eu nunca senti uma sensação pior na minha vida inteira depois daquela porra. Mas basicamente é isso. Eu fiquei internada por alguns meses. Eu tive que colocar catéter, que até hoje eu não sei muito bem pra que serve. Mas eu tive que colocar, eu tenho a cicatriz aqui. Eu não... não vou levantar. Cadê? Aqui, eu não sei se dá pra você ver. Não era pra ter uma cicatriz tão grande, mas é porque deu queloide. Então, sim, eu tive que colocar catéter. Eu me lembro que eu tinha que lavar o catéter, então eu tinha que ir lá no hospital pra moça lavar. E ela literalmente enfiava uma agulha, assim, e jogava água. Era horrível também. Na verdade, o meu caso, ele foi um caso um pouco grave, porque quando eu fui diagnosticada, o câncer já tava no estado avançado. Então, os médicos falaram, ela tem que ser internada imediatamente, ou ela vai ficar cega dos 2 olhos e ela pode, sei lá, até morrer, sabe? Porque podia evoluir pra alguma coisa mais séria, que ia arriscar minha vida, enfim. Isso tudo no Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro, galera, assim, hospital público. Muito obrigada, servidores aí. Se eu tô aqui hoje é por causa de vocês são brabos. Pra dar um pouco de contexto de como o diagnóstico aconteceu, pelo que a minha avó me falou, né, porque eu não me lembro de nada. Sempre que ela tirava foto minha, ela notava, sabe, tipo olho vermelho de foto? Ela notava um negócio, assim, no meu olho. Eu vou tentar colocar alguma foto aqui em algum lugar. Ela foi em vários oftalmologistas perguntando o que era, se era alguma coisa, e todos eles fizeram os exames lá, aparentemente, e falaram, olha só, tem nada com ela não, ela tá bem, tá tudo ótimo. Só que ela não desistiu, e ela acabou indo no Hospital de Servidores, e aí eles descobriram e falaram, olha só, ela tá com retinoblastoma, tá no estado avançado, ela tem que ser internada hoje, senão, tipo, ela vai perder a visão. E o médico falou que já aconteceu o caso de uma mãe ir lá com o menino com a mesma coisa, e a mãe falou, vem em casa pegar as coisas e volta. E a mulher não voltou com o menino e acabou que o menino ficou cego, né? Minha avó ficou desesperada e ela literalmente só foi em casa pegar as coisas e eu fui internada no mesmo dia. E depois disso foi dedo no cu e gritaria, sabe? Eu fiquei internada muito tempo, eu fiz quimioterapia, eu tirava sangue todo dia, eu tomava soro na veia. Eu era muito novinha, eu perdi, acho que foi um ano da escola, sabe? E eu não sei como não sou atrasada até hoje, né? Mas enfim, eu terminei o ensino médio com 17 anos. Não sei como. Eu perdi praticamente o meu ano letivo inteiro da época, que era tipo Jardim 1, Jardim 2. Depois da quimioterapia, eles... Eu não sei direito se foi depois da quimioterapia, se foi durante a quimioterapia, se foi antes da quimioterapia, mas eu acho que foi depois da quimio, né? Porque eles têm que parar o crescimento do câncer antes de fazer a cirurgia, eu acho. Depois da quimio, eles removeram o meu olho esquerdo. Eu uso uma prótese. Porra! Eles fizeram a enucleação do meu olho esquerdo. Eles tiraram o meu olho esquerdo, basicamente. Isso aqui que eu uso hoje em dia é uma prótese. Posso encostar? Dá pra ouvir o barulho? Então, pra quem me pergunta como é enxergar com um olho só, é isso. Aparentemente eu não tenho noção de profundidade. Tipo assim, se eu for fazer assim, tá ligado? Sabe? Assim, tenta encostar um dedo no outro.
eu não tenho noção direito de quando vai encostar e quando não vai. Ah, encostou, consegui. Mas basicamente é isso. Essa é a história de como eu caí na realidade de que eu não tenho noção de profundidade. 14 anos depois de perder a porra do olho. Uhul! Uma grande dúvida que eu sempre tive era se eu poderia tirar a carteira de motorista. E eu descobri que eu posso tirar a carteira de motorista. Eu só tenho que fazer um monte de exame lá, tipo... Nem sei direito, mas eu tive que fazer esse monte de exame pra poder fazer a minha matrícula na faculdade pra comprovar que eu sou de fato deficiente visual. E aparentemente tá tudo certo, então eu posso tirar a carteira de motorista. Pessoas que enxergam de um olho só têm direito a qualquer coisa que qualquer outra pessoa portadora de deficiência tem. Então, por exemplo, centro preferencial em ônibus, sei lá, meia entrada em cinema, eu acho que é isso. Mas é isso, gente. Esse vídeo foi muito aleatório. Eu só me veio essa epifania e eu estava surtando hoje porque eu caí na realidade de que eu não tenho noção de profundidade. E é isso. O meu campo de visão também é reduzido aparentemente. Então, por exemplo, eu tô olhando pra câmera. Eu só consigo ver, tipo, até aqui. Aqui é o meu máximo, sabe? Tem uma cortina ali. Então eu só consigo ver até... Como é que é? Até aqui. Então, se eu quiser ver pra lá, eu tenho que virar a cabeça, porque eu não consigo, né? Porque eu não tenho olho esquerdo. Esse câncer, ele pode ser diagnosticado em crianças bem novinhas, o que facilita muito o tratamento, as chances de sucesso são muito maiores. Então, se você aí tiver filho, faz os exames no seu filho. Agora, o exame de retinoblastoma, eu acho que é obrigatório em crianças, mas na época que eu nasci não eram. Então, por isso que eu descobri tão tarde. Então, gente, examinem suas crianças direito, façam tudo bonitinho, não se desespera e vai dar tudo certo. Se eu venci um câncer com 4 anos de idade, vocês conseguem fazer qualquer coisa, gente, tá suave. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de terminar esse vídeo. Eu me lembro que um tempo atrás a minha avó me falou que o médico que me operou e o protético também, que eu tenho um moço específico que eu vou lá, porque ele faz as próteses, sabe? Eles falaram que geralmente as crianças que sofrem esse problema, elas têm que fazer acompanhamento psicológico. Elas têm dificuldade pra olhar nos olhos das pessoas, porque por causa da prótese elas têm medo de que dê pra notar alguma coisa, sabe? Minha avó me falou que eles acharam até, tipo, muito legal que eu não precisei fazer esse acompanhamento, porque eu, tipo, na época eu não me deixei abalar muito por esse tipo de coisa. Quando você é criança, pelo menos pra mim, quando eu era criança, isso não bateu muito, sabe? Eu não tinha... Não que eu não tivesse noção, mas, tipo, eu não ligava muito, tá ligado? Isso só começou a me afetar mesmo depois, quando eu cresci. Sabe quando você nota que você é diferente das pessoas? E depois que eu cresci, depois que eu fiz, sei lá, uns 10, 11 anos, foi que eu comecei a ficar muito insegura em relação a isso. Então eu sempre evito de, tipo, tirar foto, tipo assim, porque aí dá pra ver e isso me dá muito nervoso, me dá muita agonia. É uma coisa que eu sei que eu vou ter que viver com isso pro resto da minha vida, sabe? Porque não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Não tem como colocar um outro olho aqui, eu acho. E eu tô sempre tentando trabalhar e melhorar essa insegurança, porque é uma coisa que vai ficar comigo pro resto da minha vida. Então não tem como eu viver a minha vida inteira com medo de, tipo, olhar pro lado e ai meu Deus, por que vão notar que eu uso prótese? Porque eu, querendo ou não, isso aconteceu comigo, isso é parte da minha história e isso é parte de quem eu sou. Tudo isso que eu passei, por mais que tenha sido horrível e que eu não desejo isso pra ninguém, me construiu como pessoa, ajudou a construir meu caráter e eu não seria do jeito que eu sou hoje. Perfeita, lindo, muito brincando. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por isso, sabe? Então eu sinto que esse vídeo é uma forma de eu fazer as pazes comigo mesma e se eu consigo me livrar dessa insegurança, sabe? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu nunca vi ninguém, tipo, do mesmo jeito que eu. Sem a culpa das estrelas. Que o Isaac, não sei se vocês lembram, ele tinha a mesma coisa que eu, só que o câncer dele voltou e ele ficou cego. Mas eu nunca tinha visto ninguém com o mesmo problema que eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso. Então, eu sempre me senti muito sozinha em relação a esse assunto. Eu sempre senti que eu tinha que passar por isso sozinha, porque eu não tinha ninguém pra me ajudar. Gente, parece que eu vou chorar. Dá minha vontade de chorar. Ok, vamos lá. A minha vida... Eu já tô chorando, ó. Esse é o tipo de assunto que eu sempre acho que não me afeta. Até a hora que eu começo... Até a hora que eu realmente começo a falar sobre isso. Mas enfim, a minha vida inteira eu achei que eu era a única pessoa do mundo que sofria disso, porque eu nunca tive ninguém que passou pela mesma coisa que eu pra conversar comigo e pra me ajudar. Então eu acho que, acima de tudo, esse vídeo é uma forma de
tentar ajudar qualquer pessoa que esteja por aí passando pelo que eu passei quando eu era pequena e que precise de ajuda. E tipo, gente, às vezes tudo que você precisa é ver uma pessoa que tenha passado pela mesma coisa com você, que essa pessoa te diga que vai ficar tudo bem e que não tem problema ser do jeito que você é. Então, é isso que eu estou aqui fazendo hoje, pessoal. Você tem que pegar essa experiência, por pior que ela tenha sido, porque eu sei que é horrível. Você tem que pegar isso e transformar numa coisa positiva, por mais que seja difícil. Eu sei que é difícil, é muito fácil chegar e falar: ai, você tem que pegar todas as experiências negativas e transformar elas em coisas positivas. Mas não dá pra você viver a sua vida inteira remoendo essa coisa dentro de você, porque isso só vai te fazer mal. Se você precisa ouvir isso, relaxa, tá? Você vai ficar bem. Eu sei que é difícil você se sentir diferente, por mais que seja um detalhe mínimo na concepção de umas pessoas. Só quem passa por isso sabe como é que é. Você não é inferior a ninguém porque você tem um olho só, você não é mais feio que ninguém porque você tem um olho só. E acima de qualquer coisa, isso te faz uma pessoa única, de certa forma. Tenta trabalhar na sua insegurança, porque eu sei que não é uma coisa que some de uma hora pra outra, mas tenta trabalhar nisso. E qualquer coisa que você precisar, conversa com alguém. Eu sei que é difícil você falar sobre isso com uma pessoa que não passou pela mesma coisa que você, porque ela nunca vai te entender direito. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu espero que eu possa ajudar alguém que esteja precisando ouvir o que eu precisava ouvir quando eu era um pouco mais nova, sabe? Caso esse vídeo tenha chegado em você e você esteja passando por isso, se você quiser conversar, manda DM, manda mensagem, manda qualquer coisa. As minhas redes sociais estão aqui na descrição. E é isso, tá? Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Esse vídeo foi completamente aleatório, eu sei, mas eu sinto que eu tiro um peso enorme das minhas costas falando isso, porque eu sinto que eu nunca falei sobre isso com ninguém antes. E talvez seja uma péssima ideia colocar isso na internet. Mas a gente tá aqui pra isso, né? Eu espero que eu tenha ajudado alguém. E é isso aí, gente. Um beijo.